Olá, galera. Aqui é o Ricardo. Tudo bem? Eu vou apresentar para vocês, então, a disciplina de econometria em 4 encontros, tá? Nas terças-feiras, exceto nesta terça-feira, os encontros serão ao vivo, serão lives. Só nessa terça aqui eu não poderei, tá? Eu vou, né, estar em atividade nesse horário. Entretanto, eu vou deixar para vocês aqui, então, um cronograma, tá? Com aulas de 20 a 30 minutos, de maneira bem sucinta. As notas de aula também estarão no Google Drive, tá? Além dos exercícios. E também eu vou tentar entrar em contato com vocês para poder marcar algumas lives para resolução de exercícios, trocar uma ideia, beleza? Então, vamos falar rapidinho do que está aparecendo aí no bloco de notas para vocês, das descrições das atividades. No dia 2, tá, que será essa primeira aula aqui, né, hoje, né, que eu gravei hoje, eu não gravei hoje, né, mas gravei hoje, eu vou apresentar para vocês rapidamente o modelo de regressão linear e a natureza da fonte de dados, tá? Dia 9, eu vou falar com vocês a estimativa do modelo de regressão, tá? A estimativa é como você estima um modelo de regressão por meio de estatística, tá? Por meio de cálculo, por meio da regressão linear mesmo, obtenção dos parâmetros. Dia 16, eu vou discutir com vocês a estatística do modelo de regressão, a variância dos erros, né, a estatística, né, de intervalo de confiança dos parâmetros e do modelo como um todo. No dia 23, eu vou fazer um exemplinho com vocês sobre os determinantes do salário por hora do Gujarati, beleza? Então, é, nós temos então essa sequência e eu vou falar um pouquinho da dinâmica de como funciona essa apresentação aqui no Meeting, tá? Eu tenho, então, que ficar apresentando os slides e usando o quadro branco, então, vai ter um tempinho, tá, entre a alternância de softwares, de screens, de janelas. Então, eu peço paciência para vocês quando eu estiver, então, alternando janelas, tá bom? Então, vamos lá, ó, vai vendo. Então, agora eu vou parar, um exemplo, né, vou parar a apresentação do bloco de notas e vamos para a apresentação dos slides. Então, vocês vão ficar vendo a minha carinha aqui, tá, por um breve momento, tá bem? Olha só. Então, agora a gente vai ver na visão geral do modelo de regressão linear, lá no, no, nas notinhas de aula está indicado cada sessão. O modelo de regressão linear, na sua forma geral, é escrito da seguinte maneira. À esquerda nós temos a variável dependente, as relações, com o lado direito, tá? Que são as variáveis independentes ou explanatórias, aquelas que explicam o modelo, certo? Aquelas que compõem o modelo, tá? E esse uzinho aqui é o termo de erro. O que é o termo de erro? O termo de erro são aquelas, o resíduo, aquilo que é explicado pelo modelo, mas ela também faz parte do modelo, tá bom? Então, esse resíduo aqui me faz ter dois componentes nessa equação, tá? Uma parte que é determinística, que são números reais, uma parte que é aleatória, são são variáveis aleatórias, né? São estocásticas nesse caso. Então, de forma bem resumida, eu posso escrever essa equação aqui expandida como um y subscrito i quer dizer observação, tá? Que é igual a um vetor de parâmetros b vezes um vetor de variáveis x, tá? Mais um vetorzinho de termos de erro. O que isso quer dizer, Ricardo? Quer dizer o seguinte, vamos lá para o quadrinho, eu vou mostrar para vocês. Olha só. E aquilo quer dizer.
que é, que o, aquilo quer dizer para vocês. Eu peço um instante. Olha só, de forma bem sucinta, ó. Então, eu tenho uma equação, né, uma regressão, uma equação de B1 mais B2, X2 mais BK, sendo K variáveis explicativas, tá? Então, de maneira bem resumida, eu posso escrever da seguinte maneira: y é igual a bx mais u. Por quê? Porque o b é o meu vetor, tá? Meu vetor, um conjunto de componentes dos coeficientes, e o x é o meu vetor, primeiro é sempre um, dos meus, das minhas variáveis. Então, dessa forma, eu posso escrever de maneira, um vetor, esse vetor aqui, eu posso escrever como matriz coluna, da seguinte maneira, assim, ó, yi, certo? Y1 até yi, yk, né? Vou aqui rapidinho. Deixa eu corrigir aqui, deixar bonitinho para vocês. Ó, y1 até yk, certo? Que é o bzinho aqui, ó. B2, B3 até BK, is, certo? Is, is2, x1k, x1k, x2k e assim vai, tá? Eu posso escrever da seguinte forma. Isso é a maneira algébrica de escrever uma equação de regressão, tá? É isso que eu vou explicar basicamente. Então, vamos voltar lá à apresentação. Não se resguardem tanto a essa formalidade. É importante vocês entenderem a ideia. Olha só, de forma resumida, eu posso escrever assim, tá bom? Então, essa forma escrita é conhecida como modelo populacional verdadeiro. O modelo populacional verdadeiro tem dois componentes. Nós iremos estimar, é um modelo amostral, tá? Onde os meus coeficientes são estimados. São variáveis aleatórias, tá? São em termos estocásticos, tudo bem? Então, essa equação diz que o valor individual de y ele equivale ao valor médio da população. O Gerati dá um exemplo bem bacana, ele relaciona os gastos familiares com alimentação e renda familiar. A parcela da renda das famílias é gasto com alimentação, isso é fato. Tá? Isso é fato. Ou seja, a equação, tá? Quando nós relacionamos gastos familiares com uma renda familiar, esse B que é um ponderador, tá? Um parâmetro que pondera o quanto da renda é gasto, tá? Com alimentação. Então, essa equação diz o seguinte, que os gastos médios com a alimentação de uma família equivalem aos gastos médios de alimentação de todas as famílias com o mesmo nível de renda, mais um componente aleatório que pode variar de um jeito para o outro, tá? E depende de vários fatores, né? Tudo bem? Então, tá bom. Conforme eu havia explicado lá no quadrinho, nós temos então que, dado uma equação de regressão, um modelo de regressão, nós temos então que todos aqueles b's que multiplicam as variáveis explicativas são os coeficientes angulares, ponderam a variável, tá? E aquele que não, tá, aquele que multiplica por um, que eu coloquei lá na classe dos vetores, é o intercepto.
isto é o termo independente. Tá? O objetivo desses coeficientes é explicar o comportamento médio, tá, da minha variável que eu quero explicar, tá, a minha variável dependente, tá, em relação às variáveis independentes, em relação aos meus regressores, certo? Então, dada a estrutura de regressão, temos o seguinte: que cada coeficiente angular mede a taxa de variação parcial no valor médio de y para uma unidade de variação no valor do regressor. O que, que isso quer dizer, professor? É o seguinte, vamos voltar lá ao quadrinho, vou explicar para vocês. Vamos pensar num exemplo bem bobinho, ó. Vamos pensar em três variáveis, tá? Salário, pensar no X1 igual escolaridade, e X2, vamos pensar em experiência profissional, tá? Sendo assim, eu posso escrever minha equação, meu modelinho, como y igual a um termo que não depende de nenhuma variável econômica, B1, aqui eu vou colocar x2, x3, tá? Para não confundir, x2, x3. B1 mais B2, x2 mais B3, x3, mais um termo de erro aleatório. Então, temos o seguinte, quando ele fala que nós analisamos parcialmente, isso quer dizer que, por exemplo, quando há um ano a mais de escolaridade, aqui o acréscimo de um ano, o incremental de um ano, existe um valor para esse B2 aqui, certo? Quando multiplicado um, um ano de escolaridade, isso me explica, tá, um acréscimo ou um decréscimo no salário, não considerando a interação da experiência. Aí eu tenho que analisar a experiência e não analisar o salário, tá? Porque se eu for analisar escolaridade, aquela história do ceteris paribus, você deixa quieto a outra variável, a outra relação, e analisa o impacto da escolaridade no salário. Se você quer analisar, então, um impacto da experiência em relação ao salário, você não pode levar em consideração a relação da escolaridade. Tudo bem? Era isso que eu queria explicar. Voltando, então, ao nosso assunto, lá na nossa apresentação, temos o seguinte. Temos o seguinte. O número de variáveis que explica o modelo depende da natureza do problema. Por exemplo, naquele exemplo bobinho que eu dei sobre salário, escolaridade, experiência, eu posso colocar o termo de erro, ele é um termo genérico, onde você coloca todas as variáveis que não foram introduzidos no modelo por vários motivos, por esquecimento, por falta de dados, tá? Então, o termo de erro ele leva essa consideração, mas tá, o erro, tá, o valor do erro, nesse caso, ele é um valor chamado marginal, a influência do termo de erro é marginal em relação ao modelo, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a natureza das variáveis. As variáveis têm as propriedades bem definidas em relação à sua natureza, da forma que elas são criadas. A razão, a propriedade da distância, a propriedade da ordem. Tá? São quatro escalas de razão. Quatro escalas de variáveis, tá? A razão é uma delas. Dentro dessas quatro escalas de razão, só uma escala que não obedece essas propriedades, mas é muito bem definida por que ela não obedece essas propriedades. Vamos falar um pouquinho, então, aqui sobre escala de razão. A escala de razão satisfaz as três propriedades. A razão, tá? Por exemplo,
tem Espírito Santo, como aqui são 4 estados da região sudeste, e nós estamos analisando o produto interno bruto em 2017. O Espírito Santo tem o menor PIB da região sudeste, e o São Paulo tem a maior. Se eu dividir, então, o valor do PIB de São Paulo pelo Espírito Santo, nós temos, então, um indicador de quantas vezes o Estado de São Paulo, o PIB do Estado de São Paulo é maior que o PIB do Espírito Santo. Por outro lado, se eu dividir o PIB do Espírito Santo por São Paulo, me indica a percentual, tá, representativo do PIB do Espírito Santo em São Paulo. A distância, simples, é a amplitude do menor valor para o maior valor, ou, né, amplitude de valores que você deseja analisar, tá? Por exemplo, vou pegar, então, entre Minas Gerais e São Paulo. Então, a distância entre Minas Gerais e São Paulo é quase 1,5 bilhão. E a ordenação, basta ver aqui a nossa tabela, aqui está do menor para o maior, o Espírito Santo é o menor, São Paulo é o maior PIB do estado da região sudeste do Brasil. Bom, a escala de intervalo é uma escala que satisfaz a primeira propriedade. Por que não satisfaz a primeira propriedade? Não faz sentido você pegar e dividir 2009 por 2016, vai me indicar um número maior que 1, mas não tem sentido lógico para você aplicar essa variável em relação a uma comparação, tá? Mas ela tem uma distância, tá? Por exemplo, aqui de 2016 a 2019 são 3 anos, a ordenação, tá? 2016 a 2019 está em ordem crescente. A escala ordinal, ela só satisfaz a propriedade da ordenação, por exemplo, as notas médias dos 4 trimestres dos alunos do quarto ano de economia da UEMP, por exemplo. Observa que, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ela já está ordenada do maior para o menor. E a escala nominal? As escalas nominais, elas não obedecem a uma das 3 propriedades. Por exemplo, aqui nós temos, então, os atletas, né, melhores jogadores do planeta em 2017, 2018 e 2019. Exceto o fato que está ordenado por ano, nós analisarmos os 3 jogadores, não tem como analisar quem, na ordem, que é melhor, que é maior. Isso é um gosto, tá? Tem várias discussões, mas estatisticamente não é possível, tá bom? Vamos falar um pouquinho da natureza do termo de erro, dos coeficientes, e o significado, por que chama regressão linear. O termo de erro estocástico é um termo genérico que, né, que ela justifica aquilo que eu falei antes, tá? E inclui todas as variáveis que não podem ser facilmente quantificadas pelo erro de medição ou disponibilidade dos dados. Os coeficientes de regressão são números fixos. Os coeficientes são números fixos que você irá estimar, tá bom? O objetivo é você, né, ter os dados para você criar um modelo, tá, os dados das variáveis e, a partir dos dados, você poder chegar a estimativas dos coeficientes de regressão. E o termo linear é explicado da seguinte maneira: é linear por causa dos coeficientes de regressão. Quando você obtém valores, tá, tem números, esses números são números cujo expoente é igual a 1, tá? E não necessariamente as variáveis devem ser lineares, tá? Você pode escrever as variáveis como potência, o logaritmo dessas variáveis. Isso aí depois, no capítulo 2 do livro do Gerati, vai ser bem melhor especificado essa ideia da linearidade das variáveis. Mas, em relação aos coeficientes de regressão, eles são números reais cujo expoente é 1, tá bom? Vou falar um pouquinho agora sobre dados, porque para fazer regressão nós precisamos de dados, ou criar dados, tá? Então, vou falar um pouquinho de dados. Vocês já pesquisaram como se coletam dados secundários. Eu analiso os dados e verifico de que natureza, de que classificação esses dados pertencem, certo? Conforme eu já disse ali na apresentação, para realizar uma análise de regressão, nós precisamos de dados.
livres para análise de regressão, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, são classificados em três tipos. Os dados de séries temporais, ou seja, aqueles que têm relação com o tempo, tá? Se são dados que são diários, como dados de meteorologia, tá? Dados do mercado de ações, né? Consumo dos... consumo não, desculpa, produto interno bruto por ano dos países, tá? Do Brasil, por exemplo, só do Brasil, porque se for dos países já entra numa outra categoria. Dados de corte transversal são aqueles dados que são verificados em um ponto no tempo. Por exemplo, em 2018 houve a eleição, e antes da eleição houve pesquisa de intenção de voto dos eleitores, em Londrina, por exemplo. O pessoal foi lá no calçadão, né, e foi perguntar, para quem você vota, fulano de tal ou ciclano de tal? Foi naquele momento, um período no tempo, entrevistaram 2.000 ou 2.500 eleitores, ou seja, então o número de observações foi 2.500 ou 2.000, então, mas foi naquele ponto no tempo, não teve uma variação no tempo. E a terceira categoria é quando eu misturo os dados séries temporais e os dados de corte transversal. Isso são chamados dados em painel, ou quando eu não consigo organizá-los em painel, tá? São dados empilhados ou pooled, ok? Então, uma série temporal é um conjunto de observações de uma variável em períodos diferentes. Então, eu tenho então, a variação do período, por exemplo, aqui é a produção de soja. Então, 4 anos, quatro observações da produção da soja no Brasil. Em 2016 foi 110 milhões de toneladas, em 2017, 112, em 2018, 117, em 2019, 119. Então, aqui eu tenho a variação do tempo, e aqui eu tenho a minha correspondente da observação dessa variável. Os dados de corte transversal são os dados de uma ou mais variáveis coletadas no mesmo ponto do tempo. Aquela dica que eu dei, aquele exemplo que eu dei para vocês. A intenção de voto 2018, quando o presidente da República foi eleito. Vamos pensar, então, na produção de soja, tá? Só que em 2019. Só que aí nós vamos olhar os 4 estados que mais produziram soja naquele ano. Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Né? Então, eu seccionei um ponto no tempo, por isso que é transversal, por isso que é corte. Peguei um ponto no tempo, e esse ponto no tempo eu estou analisando a produção dos estados. Agora, quando eu tenho que analisar a produção dos estados em vários períodos de tempo, eu tenho dados em painel, a combinação dos dados em corte transversal e dos dados em séries temporais. Bem, as observações em painel serão denotadas pelo subscrito IT, ou seja, I do estado e T do tempo. Tá? I do estado e T do tempo. Isso, o que explicar com esse subscrito aí? Vamos lá para o quadrinho rapidamente para a gente finalizar esse conteúdo de hoje. Olha só. Vamos analisar caso a caso. Por exemplo, produção de soja, né? Produção. Vou pegar a série temporal primeiro. Tá? Input. Desde 2017, 2018, 2019. Certo? Então, aqui eu tenho uma variável x igual a produção. Exemplo, tá 100, 110, 120, 130. Então, aqui eu tenho, ó, isso aqui é x de 2016, x 2017, x 2018, x 2019.
Vou andar mais um pouquinho no tempo, um t qualquer. Então, aqui vai ser um valor, sei lá, x de t. Tudo bem? Essa aqui então é série temporal. Agora, analisando os estados em 2019, temos o seguinte, ó, estado, tá? X, Paraná, Mato Grosso, 2019, tá? Paraná, Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul. E aqui eu tenho a produção. Estado I, a produção X. Então tem aqui, ó, 20, 30, 10 e 15. Então aqui eu tenho, esse aqui é o meu X1, X2, X3, X4. Se eu quiser analisar mais estados, o iésimo estado aqui eu tenho XI. Bem, então esse aqui é dados corte transversal. Tá bom? Agora, rapidamente para encerrar o nosso conteúdo, ó. Agora, se eu tenho assim, ó, Mato Grosso, Paraná, Goiás, certo? Eu tenho 2016, 2017, 2018. Eu tenho, sei lá, 10, 20, 10. 15, 15, 15. E 20, 20, 20. Aí eu quero analisar um estado X. Primeiro vem observação I, porque aqui é I, ó. I, e aqui é T. Tá? X e T, com uma matriz, ó. Linha e aqui coluna. Tá bom? Essa é a ideia. Então, essa aqui é os dados em painel. Só a classificação dos dados, tá, galera? Então, encerrando a nossa apresentação aqui, nós temos o seguinte. Eu vou deixar para vocês sempre notas de aula, deixando conteúdo, deixar no Google Drive. E eu vou mostrar para vocês, então, minha primeira nota de aula, porque eu deixei exercícios lá, tá? Então, eu vou abrir aqui rapidamente. Então, peço um instante, mostrar o exercício que eu deixei para vocês. Esta aqui é a nota de aula, bonitinho aqui, bem explicadinho, tá vendo? Tem aqui os exemplos que eu dei para vocês. Olha só. Ó, tem dois exercícios aqui, ó. Tá? Dois exercícios da parte 1. Um exercício, tá? Da parte 1.2. O primeiro exercício é simples. Quero que vocês identifiquem, ou seja, essa variável y, o que pode significar essa variável y? Idade, peso, vocês têm que identificar. E classificar em relação à escala das variáveis. No item 2, tem um banco de dados com as variáveis x, y e z. Você vai analisar se a relação linear entre x e z é exata, isto é, ela é exata se você não se você encontrar proporcionalidade entre as variáveis, tá? E na B também. Aqui no exercício 1.2.5, eu te dei, então,
3 banquinhos de dado, quero que vocês classifiquem elas entre séries temporais, transversal e séries de tempo, ou séries temporais. Beleza? Galera, agradeço pela aula. Espero vocês semana que vem ao vivo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.